Com a eleição do Lula, eu continuo reafirmando que o meu pensamento é pela organização da classe operária, que em nenhum momento, no período do Lula, foi de fato aquela classe que esteve dentro de uma administração. Então a classe operária nunca dirigiu. A classe operária não está em nenhum lugar dessas instituições tão defendidas pela mídia burguesa, pela esquerda brasileira, que dentro do campo da teoria deveria repudiar essas instituições. Por quê? Porque elas são instituições burguesas. Não significa, no processo de luta, que a gente não participe do debate e até mesmo dentro dessas instituições. Isso não é contraditório num processo de luta, mas desde que você tenha claro o lado que você está defendendo. No caso, seria a classe operária, do piso da fábrica, aquele que é o trabalho braçal. Vivemos um período que tudo é pautado por eleição e a tal da instituição democrática diz que é a maioria. Mas nós temos que entender que dentro dessa luta de classes, nós não podemos permitir que uma maioria esmague uma minoria, porque a minoria tem voz também. Então nós vamos estar do lado da minoria. Porque a minoria tem voz e ela será calada por essa maioria se ela não se organizar. Por isso que eu vejo nessas manifestações, e acredito que elas vão crescer, mesmo que elas não tenham uma linha de condução teórica e focada no movimento classista, mas ela ainda é um ponto interessante para confrontar um governo dominante, que é o caso dos petistas. É interessante o discurso de ontem do Lula, que ele diz o seguinte: tem que saber quem está patrocinando essas manifestações. Que discurso pequeno burguês. E aí ele diz: não enxergo o centrão, mas deputados eleitos pelo povo. Ora, mas essa pauta era da esquerda, contra o centrão e etc. Mas todos sabem que o Lula fez alianças com o centrão lá atrás. Que os Estados Unidos estão atrasados, ainda contando papelzinho. Essa ideia de acreditar que a urna eletrônica ela é inviolável. Como? Quem pode se atrever a falar isso dentro de uma linguagem da tecnologia, da informática, do computador? Não tem como. Mas é óbvio que os defensores das instituições burguesas, e aí nós temos que deixar muito claro isso, é uma luta de classes. E será uma luta de classes contra o governo petista. Mas o governo Bolsonaro, ele foi um ponto para contrapor a hegemonia petista num determinado momento histórico, mas não tinha base teórica para levar a luta adiante. Tem um pensador dos ideais do socialismo libertário, o Henry David Thoreau. Ele vai dizer o seguinte: o governo é sempre, na melhor das hipóteses, um mal necessário. Mas a maioria deles é geralmente, e todos eles são, algumas vezes, um mal desnecessário.
o melhor governo é aquele que menos governa. E eu concordo com o Henry David. Ele vai escrever isso em 1849. Porque há uma tendência, e aí Bakunin vai deixar claro isso, na ilusão da eleição, de que todo e qualquer Estado ele é autoritário. Ele vai ser autoritário. E nós estamos vivendo mais um momento no Estado autoritário. E a pergunta é, dentro da própria leitura do livro de Lenin, o que fazer? O que fazer? Vamos dar um passo à frente e dois atrás? Ou vamos manter uma linha? Vamos manter uma linha. Então, a organização da classe operária, mesmo ela não tendo uma consciência da classe operária, e quem é a classe operária em tempo moderno? É o coletor de lixo que passa aqui na rua, mas ele não tem essa consciência de classe ainda. Mas ele sabe que é explorado. Ele sabe que ele paga caro no litro do leite, né? No quilo do pão. É aquela senhora que está limpando ali o estabelecimento comercial, mais simples que seja, chegando até o piso da fábrica, ou mesmo o piso do Palácio dos Bandeirantes, ou do Itamaraty, ou da Suprema Corte. Lá na Suprema Corte, os detentores das leis, né? Existe uma classe operária que limpa aquele piso lá. Então, quando eu falo da classe operária, eu estou falando dessa classe braçal. E a tarefa da intelectualidade seria auxiliar a consciência dessa classe. O intelectual, ele tem que ser um aliado da classe. E dentro de uma leitura ou marxista ou anarquista, nós ainda não tivemos um Estado, tá, dirigido por uma classe operária. Não tivemos. Ah, mas o Estado não não é desnecessário? Sim. Mas até chegar lá, até chegar nesse estágio, existe um processo. E nesse processo, não significa que não podemos atuar nesses pequenos espaços, nessas pequenas brechas. Um cargo de vereador é uma pequena brecha dentro de uma luta maior. E isso a classe operária não pode perder. Então, Lula não representa, ele representa os interesses do partido dele. E o partido é o grupo dele, que vão fazer de tudo para tomar o poder. Tanto é que agora você vê uma aliança com o PSB, que está no campo ali dos alquimistas agora, né? Agora é o governo lulopetista alquimista, né? Uma mescla ali, uma coisa híbrida. Então nós estamos num momento extremamente delicado da luta da classe operária. Mas é manter a linha. É manter a linha. E deixar muito claro, as instituições, elas representam os interesses da classe dominante, sempre. E não podemos deixar de falar que os políticos fazem parte dessa classe dominante. Não existe nenhum operário em nenhuma assembleia legislativa deste país. Saudações e até breve.